Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião clínica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Hoje o nosso tema será o diagnóstico precoce do câncer infantil voltado para o pediatra geral. E a gente tem o prazer de receber duas colegas, a Silvana Forsyth, que é minha colega de residência em pediatria, e a Alessandra Azambuja, que compõe a equipe do Itaci, que é o instituto aqui dentro do Complexo HC, que cuida de câncer infantil. Tá? Então, é uma equipe da qual a gente tem muito orgulho de poder trabalhar junto, e então agradecer as duas por concordarem em fazer essa apresentação. Queria fazer alguns outros agradecimentos, agradecer ao professor Vicente Odoni pelo apoio a essa reunião, e sempre, né? Agradecer as nossas diretorias, clínica e executiva, nas figuras da doutora Aurora e da doutora Mariana, a equipe da TIS, o Rodrigo, que está ajudando a gente o tempo todo com essa reunião, a Marchione da comunicação, a Graziela da Secretaria Médica. Sem o apoio deles não daria para fazer isso aqui. Então, muito obrigado. Então, novamente agradecer a Silvia e a Alessandra por terem concordado, e passo a palavra para vocês. Então, muito obrigado, gente. Bom dia, eu sou a Alessandra, a gente vai começar então, quero agradecer aí o professor Vicente por ter nos confiado essa reunião, ao Alberto pelo convite, e a gente vai tentar passar de uma forma leve aí para vocês alguns passos para a gente tentar fazer um diagnóstico precoce do câncer infantil. Então, primeiramente, a gente vai começar a falar qual é a definição de uma neoplasia. Então, quando que eu defino que eu tenho uma divisão celular, uma proliferação descontrolada das células, e essa proliferação, a célula não sabe mais morrer. E aí, essa capacidade de se dividir, ela fica infinita, e a gente vai ter a formação tanto de neoplasias sólidas, quanto de neoplasias que a gente chamaria de líquidas, né? Que são os linfomas e as leucemias que invadiriam aí os outros tecidos. E aí, a gente vai ter a disseminação dessas células e a gente vai ter uma neoplasia surgindo. Então, a gente tem células que não sabem morrer e a gente tem que fazer com que elas aprendam a morrer. Então, o nosso tratamento vai focar nisso tudo. Então, uma célula, ela sofre ação, então, normalmente as crianças, elas têm poucas ações de agentes externos. Normalmente, eu tenho uma alteração nessa célula, uma alteração que às vezes é conhecida ou não conhecida, e essa célula começa a se dividir indiscriminadamente. E aí, a gente vai ter a invasão de tecidos vizinhos, a formação de metástases, e aí eu tenho a instalação de uma nova doença no paciente. Trazendo um pouquinho para vocês sobre a incidência do câncer infantil, então alguns dados atualizados do Ministério da Saúde, do INCAR, uma estimativa aí de câncer para os próximos anos. Então, nesse triênio de 2020 a 2022, nós teremos pelo menos 4.300 casos no sexo masculino, sendo que 137 casos novos por milhão de habitantes e 4.100 casos novos do sexo feminino. 139 casos novos por milhão de habitantes. E aqui está um pouquinho pequeno, mas ele coloca uma estimativa para os estados, então mostrando que as regiões, então a região sudeste, claro, sempre mais predominante, e depois a região nordeste. E por faixas etárias também. Então, para falar um pouco da incidência, a gente foi buscar na literatura algumas estimativas, e esse trabalho do Lancet do ano passado, de 2019, ele veio mostrar dados interessantes. Então, eles fizeram um modelo de microsimulação com 200 países do mundo, e esse modelo levou em conta algumas variáveis para o cálculo dessa tendência aí para estimar a incidência de câncer infantil de 2015 a 2030. Então, eles levaram em consideração a tendência de crescimento populacional e urbanidade, as variações geográficas da incidência do câncer, isso seria o que estaria registrado nos países, e o acesso ao sistema de saúde, como que esses pacientes poderiam ser atendidos nos sistemas de saúde. E aí eles geraram estimativas para vários países de 2015 a 2030. E a gente vê com isso que esse modelo estimou que a gente teria 397 casos de câncer infantil, só que, na verdade, foram diagnosticados 224 mil
novos casos em 2015. Então, a gente sabe que tem um subdiagnóstico, e a gente sabe que em muitos países esse subdiagnóstico é muito importante. 43% dos pacientes não foram diagnosticados. Em várias regiões, tanto da Europa, América do Norte, a gente sabe que isso acontece, então eu tenho um subdiagnóstico, mas nos países da África isso é muito, muito mais evidente. E estima-se que nesse período até 2030, a gente vai ter de 2 a 9 milhões de pacientes que não sejam diagnosticados, porque a gente teria que ter 6,7 milhões de casos novos de câncer infantil. Então, são muitos pacientes que não seriam diagnosticados. E aí, o diagnóstico precoce, ele vem para nos ajudar a tentar um diagnóstico mais viável para esses pacientes, um tratamento mais precoce com uma chance de cura maior. Esse gráfico, então, desse artigo, ele mostra que, mesmo nos países, né, da Europa e da América do Norte, a gente tem subdiagnósticos, sendo que isso fica muito mais evidente na África e na Ásia, mas todos os países teriam um subdiagnóstico. E aqui uma estimativa de crescimento, né, que a gente teria os diagnósticos que hoje deveriam acontecer e o que normalmente a gente não vai diagnosticar. Então, isso é bem importante. Eles também falam que a gente vai ter um aumento aí do número de casos na África, e isso vai ser principalmente com os diagnósticos de linfoma, sendo que nas Américas e na Europa a gente teria uma estabilização dos diagnósticos de neoplasias infantis. Eles então simularam aí vários gráficos e vários marcações nos países, e aqui, só para mostrar para vocês da leucemia, hoje, o que a gente teria aí de estimativa para leucemia, o que normalmente acontece, então estaria mais ou menos aqui no meio, e o que a gente estima que não seja diagnosticado, mostrando quanto aí de paciente perde o seu diagnóstico e o que poderia ser resgatado. E durante todo o artigo, eles colocam depois uma avaliação final de todos os países que foram acompanhados. Isso eu acho que é bem interessante, porque eles estimam aí o crescimento da população pediátrica até 14 anos, então não contam os adolescentes, a urbanicidade, o acesso aos serviços de saúde, tanto na zona urbana quanto rural, e se esses pacientes são referidos ou não. Então, esse gráfico aqui é do Brasil, e a gente vê que a gente tem um diagnóstico muito menor do que realmente eu tenho o número de casos que deveriam ser diagnosticados. E aí eles acabaram fazendo uma simulação para todos os diagnósticos de câncer infantil que são importantes aí pela OMS. E esse gráfico seria da Austrália, então olha a diferença, o crescimento populacional, a referência para os pacientes e o acesso aos serviços de saúde, e a curva que mostra que a diferença entre o que seria diagnosticado e o que realmente é muito pequena. Então, eu acho que falar sobre câncer infantil é tentar um diagnóstico precoce e tentar igualar essas curvas para não perdermos diagnósticos. A exposição ambiental nas crianças, ela é menos evidente do que nos adultos, como importante para a evolução e desenvolvimento do câncer infantil. Então, a exposição intrauterina das mães a metais, radiação, algumas drogas, história prévia aí de deficiências de frutas, vegetais, vitamina C, vários têm sido estudados, exposição paterna a metais, a radiação e a fertilização in vitro, que é um trabalho desenvolvido pelo professor Vicente no Itaci, estudando pacientes que foram nascidos aí a partir da fertilização in vitro e que desenvolveram uma neoplasia posterior. Então, tem um estudo em andamento e provavelmente os resultados serão muito interessantes. Mostrando aqui nessa tabela que nas neoplasias de adulto, a prevenção é muito importante. Então, eu tenho muitos fatores ambientais relacionados principalmente à alimentação, ao fumo, muita prática de não exercício físico, e nas crianças, na verdade, eu não tenho tanto fator ambiental, eu vou ter muito mais alterações que essa criança já tinha e uma evolução dessas células aí no decorrer do tempo. E o diagnóstico precoce seria muito importante, porque ele melhoraria a sobrevida, esses pacientes teriam menos efeitos aí do tratamento e teriam uma chance de cura maior. Nos adultos, eu tenho muito mais carcinoma, sendo que nas crianças
crianças, eu vou ter muito mais células de sustentação e células embrionárias, sendo que o prognóstico é muito melhor, mas o tratamento é extremamente mais intenso. E aí esse quadrinho, que é um clássico nosso lá do Itaci, mas que mostra para tentar elucidar o que a gente tem, os tumores líquidos, então as leucemias e os linfomas aí, que a gente chamaria de líquidos, e os tumores sólidos, sendo que a gente tem os carcinomas das células ectodérmicas e os sarcomas aí dos tecidos conectivos. Falando um pouquinho sobre quais são os principais diagnósticos. Então, a gente tem aí as crianças de 0 a 14 anos e os adolescentes. E a diferença de faixas etárias é muito importante na oncologia pediátrica, em que a gente divide até em menores de 1 ano, de 1 a 5 anos, de 5 a 15 anos, e aí os adolescentes. Mas, para ficar um pouquinho mais fácil, a gente vai falar sobre essas duas faixas etárias. Então, nas crianças, as leucemias, os tumores do sistema nervoso central, que é a principal neoplasia da infância, é sólida, e aí a gente começa a apresentar as outras neoplasias sólidas, os neuroblastomas, o tumor de Wilms, sendo que nos adolescentes os linfomas aparecem um pouco mais incidentes e as leucemias caem um pouco mais, e outros tumores sólidos. Os tumores do sistema nervoso central sempre são uma neoplasia bem evidente, a neoplasia sólida mais importante aí das crianças e adolescentes. Essa publicação é de um Instituto Desiderata que ele fez até para uma avaliação de câncer infantil do Rio de Janeiro, mostrando que as neoplasias são ainda a segunda causa de morte por doença em crianças, sendo que a primeira seria a segunda causa de morte, a primeira por doença em crianças, sendo que a primeira causa ainda são as causas externas. E esse gráfico mostra o tempo de vida que seria perdido pelas crianças com o diagnóstico de câncer infantil. Então, aqui, em relação aos demais cânceres e o tempo de vida aí dessas crianças. O câncer infantil, então, ele é responsável por 2.700 mortes por ano no Brasil, sendo que a gente teria 52 mortes por semana. Isso nos casos que são diagnosticados e são registrados. Lembrando que a gente tem um subdiagnóstico aí de todos os casos mundiais. Esse trabalho também é do Lancet. Ele mostra que as curvas de diagnóstico de câncer infantil, elas estão mantidas nos países, principalmente nos países aí que estão em desenvolvimento, como a gente fala, sendo que muitos diagnósticos e tratamentos aí de mortalidade para doenças infecciosas, como na Índia, as curvas estão em declínio. E as curvas do câncer infantil, elas são estáveis ou até ascendentes, como em alguns países da África. Então, mostrando que realmente ele é uma importante causa de mortalidade infantil e que a gente precisa tentar um diagnóstico mais precoce para poder intervir nisso tudo. A sobrevida do câncer, ela vem melhorando, então essa é uma curva também um pouco mais antiga, mas que a gente sabe que leucemias de baixo risco, no nosso serviço, elas chegam a ter de 80% a 90% de sobrevida, então isso é muito importante. Então, diagnóstico, tratamento vão levar à cura desse paciente. E aí, por que a gente precisa diagnosticar esses pacientes? E por que é tão importante esse diagnóstico precoce? Porque a incidência, ela vem aumentando ou, no máximo, estabilizando, dependendo dos países, porque a gente tem uma melhoria técnica, tem melhoria de recursos humanos e consegue-se um diagnóstico melhor desses pacientes. A gente tem uma sobrevida melhor, com menos comorbidades, e ele continua sendo a segunda principal causa de mortalidade na população pediátrica, como vimos no outro gráfico. A primeira são as causas externas, e quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a chance de cura. E essa cura, ela vai acontecer com menos intercorrências aí durante o tratamento. O tempo para o diagnóstico, isso é muito importante. Então, o tempo em que o paciente ele passa num serviço primário, ele passa com um pediatra e ele vai ser referido para um serviço de tratamento ou para o especialista. Esse tempo ele tem que ser o menor possível. Então, a suspeita e o diagnóstico, a grande maior parte das vezes, é feito pela atenção primária e pelo pediatra. Então, a referência aí para o especialista é muito importante. A gente tem comparação, então, nesse trabalho de alguns hospitais mundiais, aí aqui é o Hospital do Câncer de São Paulo,
em que a gente tem em semanas hospitais aí de outros lugares do mundo, de 4, 5 semanas, sendo que no Brasil a gente demora até muito mais que 12 semanas para uma referência de leucemia. Lembrando que as crianças menores, elas normalmente são mais precocemente referidas. E os fatores que influenciariam a gente ter um diagnóstico mais precoce? Então, o tipo de tumor, então, as leucemias, o tumor de Wilms, que são doenças aí que você vai ter um sinal clínico mais importante para o cuidador, eles normalmente chegam até mais rápido. A localização do tumor, então, se eu tenho um tumor abdominal, se eu tenho um tumor de extremidades em que ele é evidente, obviamente a família vai buscar um diagnóstico para esse paciente. Pacientes menores, então, as crianças escolares, pré-escolares e os bebês, normalmente são referidas mais rápido, os adolescentes às vezes até escondem os sintomas. A extensão da doença, então, obviamente, doenças maiores chegam mais rápido, porém, elas ficaram maiores porque elas também demoraram para ser avaliadas. O cuidado dos pais ou dos cuidadores, a educação, então, faz muita diferença aí o fator socioeconômico para até busca dessa atenção primária e o acesso ao serviço de saúde. E a distância do centro de tratamento. Isso é importante porque muitos centros são nas capitais e muitas pessoas que vivem no interior têm muita dificuldade para chegar nesses centros. Então, essa referência é muito difícil. Muitos pacientes que vêm da região norte e nordeste acabam vindo para tratar aqui em São Paulo porque têm família e teriam mais recursos aqui para ficar sendo atendidos. E o sistema de saúde. A informação ao pediatra é extremamente importante, porque a suspeita do câncer infantil, ela tem que ser feita por aquele que está acompanhando o paciente. Então, serviços de atenção primária, os pediatras gerais, eles precisam suspeitar, porque só assim, dessa forma, a gente vai receber esses pacientes. Então, a educação no diagnóstico precoce é extremamente importante. E o câncer pediátrico no Brasil, ele representa um problema de ordem quantitativa, porque e não qualitativa. Então, eu tenho muitos pacientes, eu tenho centros de tratamento, porém, há uma diferença muito grande entre os resultados desses centros de tratamento. Então, a SOBOP até fez uma avaliação da sobrevida e da cura da leucemia em vários centros de tratamento, e a diferença aí da cura desses pacientes em centros diferentes. Quais são, então, os pacientes de risco? Então, pacientes que são acompanhados por pediatras e têm que ter uma visão um pouco mais voltada, porque tem uma maior incidência de neoplasias na infância. Então, os pacientes com síndrome de Down têm mais chance de leucemia mieloide, a neurofibromatose, que tem gliomas de vias ópticas, leucemias, o Weck-Ruth-Wiedemann, que a gente vai falar um pouquinho depois. Pacientes prematuros têm maior risco de ter hepatoblastomas, infecções, mononucleoses, hepatites, podem aí levar a proliferações celulares. Pacientes com algum tipo de imunodeficiência têm sempre que ter um olhar para a neoplasia infantil. Pacientes transplantados de órgãos sólidos, pacientes transplantados de fígado, coração, pulmão, eles acabam tendo uma proliferação de infecções virais maior, e esses pacientes podem evoluir para a doença linfoproliferativa ou até o linfoma, em que também precisam de uma atenção específica. E pacientes que têm um tratamento prévio de alguma neoplasia são expostos a drogas que podem predispor a uma segunda neoplasia. Falar um pouquinho do Weck-Ruth-Wiedemann, aí que muitos pediatras acompanham e tem todas as características genéticas. Eles têm uma elevada predisposição a alguns tipos de tumores embrionários, principalmente nos 8 primeiros anos de vida, e um risco estimado de 7,5% de apresentarem alguns tipos de neoplasias. E esse artigo do Journal of Pediatrics aí de 2016, ele foi baseado nos genótipos e nos histótipos, a diferença da incidência de tumores. Então, alguns histótipos teriam maior incidência de alguns tipos de tumores. Então, eles têm maior predisposição aos tumores de Wilms,
ao hepatoblastoma, aos carcinomas de adrenal e aos neuroblastomas, e a sua diferença nas variáveis aí do Beckwith-Wiedemann. Os pacientes com esclerose tuberosa precisam de um acompanhamento rigoroso. A grande maioria podem desenvolver tumores aí no sistema nervoso central. Então, os pacientes com o SEGA, né, que é o astrostoma de células gigantes, pacientes que podem desenvolver nódulos subependimários, e pacientes que têm os túberes corticais. Além disso, eles podem desenvolver tumores intracardíacos. Então, além de todo o acompanhamento clínico, precisa ter uma atenção especial às neoplasias. As malformações associadas ao tumor de Wilms, que é um tumor, então, associado a várias outras malformações, então, Beckwith-Wiedemann, a hemipertrofia, o Dennis-Dresch e o WAGR, então, são malformações que teriam maior incidência dos tumores de Wilms. Isso é muito importante ao pediatra geral ter atenção a esses pacientes e ter uma visão de acompanhamento e até avaliação mais frequente. Entrando um pouquinho no assunto agora mais específico dos sinais e sintomas do câncer pediátrico, a gente tem vários sinais e sintomas que são importantes para o diagnóstico, mas que também são inespecíficos, que acontecem na grande maioria das doenças pediátricas. Então, febre, vômito. A febre, ela acontece em várias doenças infecciosas e também está associada a alguns tipos de câncer. Pacientes que têm vômitos, cefaleias, podem ter diagnóstico de um tumor do sistema nervoso central e todos os seus diagnósticos pediátricos diferenciais. Então, como são sinais e sintomas inespecíficos, a atenção e o pensamento no diagnóstico da neoplasia é extremamente importante. Agora, a gente vai descortinar um pouquinho esses sinais e sintomas, tentar dar exemplos para que sempre tenha um pensamento de que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Aqui, as principais queixas aí dos pacientes da instituição relacionadas a leucemia, então, são queixas inespecíficas, como febre, palidez, paciente com dor óssea, perda de peso, dor abdominal. Então, são queixas que acontecem em várias doenças pediátricas e que precisam ter uma atenção aí primária muito importante. Então, quais são os principais sinais e sintomas que a gente precisa ter uma atenção e que podem ser sinais de alerta? Então, a febre, aquela febre que não se resolve, uma febre indeterminada, em que já se fez uma investigação infecciosa e a gente não encontrou nada, essa febre é extremamente importante. A gente precisa sempre pensar que eu posso estar diante de uma neoplasia. 2/3 das crianças que têm diagnóstico de leucemia, elas tiveram febre aí no diagnóstico ou em algum momento inicial do diagnóstico, mostrando que isso acontece tanto na leucemia linfóide quanto na leucemia mieloide. Vários pacientes com linfomas também apresentam febre como sintoma associado. E alguns tumores sólidos até representando associação com a necrose da própria doença. E aí os diagnósticos diferenciais são as doenças infecciosas, doenças reumatológicas, que entram aí em todo o escopo disso tudo. Presença de sinais de sangramento, então pacientes que apresentam hematomas, em lugares que acontecem até batidas, mas lugares que não acontecem batidas, crianças acabam tendo uma atividade física muito intensa, mas são hematomas extremamente evidentes e hematomas que acontecem em outros lugares. E esses pacientes, eles precisam ser investigados e muitas vezes a gente acaba fazendo o diagnóstico aí porque a mãe notou o aparecimento desses hematomas. A palidez, ela é muito importante, às vezes o início ele é repentino aí porque a convivência com o paciente, ela é muito grande, então a gente tem alterações do hemograma, então esses pacientes começam a cursar com anemia, mas eu também posso ter alterações relacionadas aos leucócitos e às plaquetas, então aparecimento das petequias, estarem relacionadas a alterações que são compatíveis com a leucemia, então a invasão da medula óssea por células leucêmicas, e até por tumores sólidos, como o neuroblastoma, que muitas vezes o diagnóstico é feito pelo mielograma com aparecimento das rosetas, que é um caso também institucional com aparecimento da infiltração.
Muitos pacientes acabam tendo diagnóstico no momento de emergência oncológica. Então, a gente trouxe também aqueles pacientes que chegam nos serviços e apresentam uma hiperleucocitose. Nos últimos meses, acabamos recebendo alguns pacientes com esse diagnóstico, então, pacientes que chegam com mais de 100, 200 mil leucócitos, e a gente teve um com mais de 1.200.000 leucócitos, pacientes que têm repercussões clínicas dessa hiperleucocitose. Então, isso acaba sendo o primeiro momento do paciente e um quadro extremamente grave. Pacientes que chegam com sintomas respiratórios por conta da leucostase, pacientes que chegam com sintomas neurológicos, confusão, sonolência e até distúrbios metabólicos, como a síndrome de lise tumoral, um paciente que tem aí deposição até de ácido úrico na sonda. E aí aqui um paciente com hiperleucocitose, então a gente vê aqui a quantidade de leucócitos, isso é uma leucoaférese que a gente fez, que o Dr. Cláudio fez, e a gente vê a quantidade aí desses leucócitos presentes no sangue e a gravidade com que esses pacientes se apresentam aí num diagnóstico. Então, além dos sinais precoces, eu tenho também pacientes que se apresentam de uma forma mais grave. Outro quadro que pode acontecer são sangramentos e tromboses. E isso, às vezes, está relacionado com o diagnóstico de uma neoplasia até específica para a gente na oncologia, que é a leucemia promielocítica. Então, uma emergência oncológica também, aparecimento de células com bastonetes de Auer, em que isso é referido até pelos laboratórios. Então, essas duas considerações para pacientes um pouco mais graves que apresentam para os serviços de pediatria geral. Outros sintomas, né, e sinais associados a diagnósticos oncológicos, então, são as dores em membros, nas articulações ou em região lombar, persistente, que pode ou não estar associada à tumoração e que restringe a atividade da criança. O que a gente costuma falar, para prestar bastante atenção, é que criança habitualmente não tem dor, e quando tem dor, a dor não pode ser limitante às atividades diárias. A hora que a criança não quer mais brincar, não quer fazer as atividades que davam prazer anteriormente, isso chama atenção. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma tumoração no pé de um lactente de 8 meses de idade. E aqui também um estudo internacional que foi feito sobre a presença de febre e sintomas ortopédicos em provável diagnóstico de doença reumatológica, e no final das contas era uma abertura inicial de um quadro de leucemia. Então, os quadros oncológicos, eles também entram bastante em conversa aí com os quadros reumatológicos. Quais são, então, os sinais de alerta para as dores musculoesqueléticas? É uma dor localizada e fixa, acompanhado por alterações neurológicas, como parestesia ou perda de força, com claudicação para andar, com alterações de marcha. Posso ter manifestações sistêmicas associadas, então febre, sudorese, perda de peso, anorexia. Como eu falei para todo mundo, que limita as atividades diárias, e a dor desproporcional aos sinais inflamatórios ou à própria lesão. O nosso sexto sinal de alerta é dor abdominal com despertar noturno, que pode ou não estar associado à tumoração abdominal. Então, aqui a gente vê vários exemplos. É claro que a gente trouxe fotos que são muito evidentes, né, com massas abdominais ou massas hepáticas, o paciente bastante emagrecido, mas lembrar que muitos desses casos as alterações são sutis, que o pediatra geral acaba percebendo ou no exame físico minucioso no consultório, ou num pronto-socorro, ou eventualmente um quadro que nem se relacionava à massa, uma dor abdominal inespecífica, e que num ultrassom de segmento é feito esse diagnóstico de forma inesperada. A gente tem a cefaleia com sinais de alerta, então quando a gente fala em sinais de alerta, a gente está se referindo a alterações que podem estar relacionadas à presença de massa e aumento da pressão intracraniana. Então, os principais sinais de alerta são, principalmente, o despertar noturno e a dor pior pela manhã, o vômito em jato também pior pela manhã, associação com outros sinais neurológicos, então, ataxia, alteração de par craniano, estrabismo, e alterações de comportamento, além de crises convulsivas. Aqui a gente tem exemplo de massas de sistema nervoso central, com dilatação do sistema ventricular, configurando sinais de hipertensão intracraniana. A gente tem o estrabismo, e o estrabismo, ele muitas vezes está relacionado a tumores de sistema nervoso central e posições cerimoniosas
que requerem investigação de torcicolo. Eu queria chamar a atenção que estes 2 pacientes, eles foram investigados para doenças oncológicas e não... Mas a gente sempre tem que pensar nesse diagnóstico, entretanto, o primeiro diagnóstico esperado habitualmente não é o oncológico, né? E esse paciente era um torcicolo congênito também, e não se confirmou um quadro oncológico. A gente tem a investigação das adenopatias, né, que é um clássico na pediatria e um clássico na oncologia pediátrica. Habitualmente, as mães chegam desesperadas com o aparecimento de linfonodo, e é importante a gente lembrar quando que a gente precisa investigar esses linfonodos. Em linfonodos em cadeia cervical anterior, com sinais flogísticos, aumento agudo, dor associada, na imensa maioria das vezes, são adenopatias benignas, e a gente vai se preocupar com aqueles linfonodos cervicais posteriores ou supraclaviculares, com aumento lento e gradativo, sem dor associado, sem calor, sem sinais flogísticos, que tendem à confluência. E aí a gente tem aqueles números de corte para a gente lembrar, habitualmente maior do que 1 a 2 centímetros no maior diâmetro, exceto os epitrocleares, que a gente considera aumentado maior do que meio centímetro, e os inguinais, que os normais podem ser maiores, a gente considera aumentado acima de 1,5 centímetro. Mas lembrar que isso é para nortear a nossa conduta, né? É fundamental que a gente veja com cuidado esse paciente, lembrar que os linfonodos supraclaviculares não são patognomônicos de doenças oncológicas, que muitas vezes a gente vem com esse conceito. Sem dúvida, eles têm um risco aumentado de serem malignos quando comparados às outras localizações, mas doenças infecciosas também podem dar aumento de linfonodo supraclavicular. Aqui são exemplos, então, de linfonodos cervicais. E aí, quando, então, a gente precisa pensar em biopsiar um linfonodo, né? Dificilmente eu vou olhar um linfonodo e biopsiar ele de cara. A gente vai biopsiar aqueles linfonodos que aumentam progressivamente após 2 a 3 semanas de segmento, ou que estão aumentados, mas o tamanho não começa a reduzir em pelo menos 6 semanas, ou não volta ao normal em até 10 semanas. Se eu tiver associação a outros sinais de alerta, então, principalmente sintomas constitucionais, os linfonodos supraclaviculares, a gente considera a biópsia precoce, então, e se eu tiver associação com o alargamento do mediastino ao raio-x de tórax. Aqui são outros exemplos de linfonodos cervicais, e que no final das contas foram biopsiados, e era a síndrome de Mikulicz, que é a infiltração leucêmica das glândulas salivares, fazendo uma massa semelhante ao linfonodo, mas que na verdade é o aumento das glândulas salivares. Um outro sinal de alerta é o aumento do volume ou presença de massa testicular, e isso pode ser secundário ou a próprio tumor dessa região, que são principalmente os rabdomiossarcomas, como a invasão dos testículos por células leucêmicas, nos casos das leucemias linfóides agudas. Então, é uma parte do exame físico que é fundamental ter especial atenção. A perda ponderal, e quando a gente fala em perda ponderal, a gente considera a perda de mais de 10% do peso em 6 meses, de forma involuntária. Lembrar que a sudorese protrusa, aquela sudorese que eu preciso trocar o pijama da criança, trocar a roupa de cama, também é um quadro que chama atenção para possível quadro oncológico ou também infeccioso. A presença de hipertensão ou hematúria, lembrando dos tumores renais. A gente tem a leucocoria, que é o reflexo branco ou no fundo de olho, ou na fotografia com flash, que faz a gente pensar, do ponto de vista oncológico, nos retinoblastomas, mais comuns em lactentes, né, e crianças mais jovens. Lembrando que, principalmente, isso se deve, na verdade, à presença de alterações do cristalino, a catarata congênita, mas retinoblastoma entra nos nossos diagnósticos diferenciais. Pode ocorrer a hipertrofia e a infiltração da pele por células leucêmicas. A leucemia mieloide aguda habitualmente infiltra pele e tecidos subcutâneos, podendo gerar, então, essas hipertrofias, esses conglomerados de células na pele. A gente tem outra emergência oncológica que chama atenção e muitas vezes o diagnóstico é feito no momento dessa emergência, que seria a síndrome de compressão medular, a presença de massa que comprime a circulação da medula, da coluna, e com isso a gente evolui inicialmente com dor e com irradiação, né, uma dor neuropática, e aí na progressão esse paciente tem perda de força, plegia e alteração esfincteriana.
Nas compressões completas, lembrar que esses sintomas passam de um degrau para o outro, mais ou menos a cada 12 horas, e quanto mais sintomas eu tenho, ou mais prolongado o quadro, menor a chance de reversão. Então, é uma emergência, exige conduta imediata, e aqui é um exemplo de ultrassom de um lactente com a presença de uma massa intramedular, e aqui uma ressonância também mostrando uma massa, causando uma síndrome de compressão medular. O tratamento, se for um tumor altamente responsivo à quimioterapia ou radioterapia, a gente pode fazer químio ou rádio de urgência, mas habitualmente essas crianças ainda fazem laminectomia para restituir de forma imediata e mecânica o fluxo nessa região. A gente tem a outra emergência oncológica, que é a síndrome de veia cava superior, que se deve ou à presença de massas em mediastino anterior, principalmente às custas de linfoma, ou aumento dos linfonodos nessa região. Então, a gente vê um raio-x mostrando esse aumento de tronco, né? E a presença de massa pulmonar. E aqui é um quadro bastante recente nosso, um linfoma linfoblástico T, com uma síndrome de veia cava superior bem importante. Sinais de alerta para esses pacientes, a presença de turgência jugular, hepatomegalia, mas muitas vezes o quadro ele é muito discreto, aumenta em conta um cansaço, uma tosse mais noturna, com desconforto respiratório só no momento em que o paciente deita, e muitas vezes a única queixa é que a criança acorda com o rosto mais edemaciado, e esse rosto se normaliza no decorrer do dia. Então, queixas muito sutis, muitas vezes. Aqui, um outro exemplo de alargamento de mediastino. E aqui na tomografia, a gente vê evidente a massa comprimindo os vasos, né? Deslocando, rechaçando o coração, e com a compressão de via aérea associada. A gente tem a intussuscepção intestinal em escolares e adolescentes. Lembrar que nos lactentes mais jovens, tudo bem, também intussuscepção intestinal, mas nos maiores a gente sempre precisa pensar num diagnóstico oncológico. Esse é um paciente nosso, recente, que abriu o quadro com abdômen agudo obstrutivo, fez uma cirurgia, demorou bastante o diagnóstico oncológico, e no final das contas era um linfoma de Burkitt, e essa foi a apresentação inicial. A virilização sempre nos faz prestar atenção, pode ser um quadro apenas endocrinológico, mas a gente precisa pensar nos carcinomas de adrenal. Então, a gente vê hipertrofia de clitóris, a gente vê aumento de virilização, presença de acne e pilificação. E aí, tudo isso que a gente conversou até agora mostra o quanto é fundamental a avaliação pediátrica rotineira de puericultura, já que o quadro clínico é tão variável, tão inespecífico e mimetiza queixas muito corriqueiras. A gente costuma dizer que para a gente fazer um diagnóstico oncológico na infância, exceto nas emergências, talvez, é fazer a suspeita, né? Sem a suspeita, o diagnóstico ele não é conseguido. E os fatores predisponentes que a gente conversou, então, um pouco de história familiar, essas doenças genéticas associadas, elas são identificadas em menos de 5% dos casos dos nossos pacientes. Então, 95% são ao acaso mesmo, de forma inesperada, sempre um susto para a família e para o pediatra ao fazer essa hipótese diagnóstica. E aí a gente falou de um monte de sinais e sintomas, a gente vai se ater um pouquinho às leucemias ou aos tumores sólidos que invadem a medula, que fazem a gente pensar quando que a gente vai realizar um mielograma, então, uma punção medular. Né, se eu tiver presença de células atípicas ou de blastos, células muito jovens, no esfregaço de sangue periférico, quem informa isso para a gente é o próprio laboratório. Se a gente tiver uma bicitopenia de causa definida, geralmente anemia e plaquetopenia, e pode estar associado a leucócitos em número normal, aumentado ou diminuído. A presença de adenopatias ou hepatosplenomegalia de causa indefinida, a dor óssea persistente e a ausência de causa infecciosa ou uma outra causa conhecida que justifique o quadro clínico laboratorial. E aí, quando a gente fala em avaliação medular, a gente está falando de 4 exames na mesma punção, né? É o mielograma, que é a avaliação morfológica dessa medula, a imunofenotipagem, que a gente avalia os marcadores dessas células e a linhagem das leucemias, a citogenética para ver o cariótipo desse blasto e a biologia tumoral com marcadores específicas que vão indicar tratamento, prognóstico e um segmento durante o tratamento desse paciente. E então a gente falou agora de um monte de sintomas e a gente vai rapidinho encaixar eles nas principais doenças neoplásicas dessa faixa etária.
Então, começando pelas leucemias agudas, que são a neoplasia mais comum da infância. Sintomas a gente comentou bem inespecíficos: pele, fadiga, palidez, fadiga, sangramento, a bicitopenia, o hemograma, descartadas as causas infecciosas sempre que possíveis. E aí lembrar que a gente tem leucemias linfóides e mieloides, e agudas e crônicas. As mais comuns da pediatria são as linfóides agudas, principalmente subtipo B, com excelente prognóstico, chegando aí a sobrevida acima de 85% a 90%. E aí o que vale chamar a atenção é que é muito comum que essas crianças cheguem para a gente com uso prévio de corticoide, porque com sintomas muito inespecíficos, muitas vezes os pediatras da rede, de pronto-socorro, acabam entrando com corticoide, mesmo por dor óssea, e aí esses pacientes recebendo 2 a 3 dias de corticoide, 1 miligrama quilo dia, pode levar à remissão completa temporária por até meses, em até 50% das crianças. E o corticoide, ele é droga fundamental no início do tratamento da leucemia. A hora que a gente usa essa medicação sem o diagnóstico, de forma inadequada, a gente acaba selecionando os blastos mais resistentes e piora o prognóstico desse paciente. Então, isso é uma atenção para a gente tomar o cuidado no uso de corticoide indiscriminadamente, né? A gente usar quando a gente sabe qual é o diagnóstico, porque ele remite doenças oncológicas da mesma forma que remite temporariamente doenças reumatológicas também. Em segundo lugar, a gente tem os linfomas, então aumento ganglionar associado a sinais de alerta. Quando biopsiar, a gente já comentou. A gente precisa sempre investigar sorologias antes de biopsiar, então para toxoplasmose, HIV, citomegalo, Epstein-Barr, sífilis, toxocara principalmente. E na avaliação inicial sempre compreende raio-x de tórax para avaliar a presença de alargamento de mediastino, hemograma e exames de imagem outros, se o raio-x de tórax não for o suficiente. Tá, e aqui outros exemplos da massa cervical e do alargamento de mediastino. E a gente tem os tumores de sistema nervoso central, então a cefaleia com sinais de alerta, e lembrar que os sinais e sintomas vão variar de acordo com a localização das massas. Então, nas localizações supratentoriais, que são representados principalmente pelos astrocitomas, pelos ependimomas, a gente tem principalmente alteração de comportamento, e muitas vezes o diagnóstico é feito na investigação, por exemplo, de transtornos de hiperatividade e déficit de atenção, ou paciente que começa a ter um mau desempenho escolar sem causa definida, e na investigação acaba descobrindo aí grandes massas, crises convulsivas. Em geral, esses quadros são mais prolongados, porque esses pacientes têm menos sinais de hipertensão intracraniana. Então, é comum que as massas supratentoriais elas sejam diagnosticadas de grande tamanho. No tronco cerebral, são principalmente os gliomas que a gente encontra, um tumor muito grave, até o momento, infelizmente, de impossível cura. Então, a gente trata com rádio e quimioterapia com o objetivo de segurar a progressão do tumor e trazer uma qualidade de vida por um tempo maior desse paciente, mas a gente sabe que em algum momento esse paciente há de falecer pela presença desse tumor. E os principais sinais e sintomas são hipertensão intracraniana, paralisia de pares cranianos, dislalia, disfagia. E os tumores de fossa posterior, representados principalmente pelos meduloblastomas, que cursam também com alterações cerebelares, então ataxia, estrabismo, cefaleia, também paralisia de par craniano, dislalia e disfagia. Aqui a gente tem as principais localizações dos tumores de sistema nervoso central, então os astrocitomas na região supratentorial, a gente tem os gliomas de vias ópticas muito relacionados à neurofibromatose tipo 1, o crâniofaringioma, que é um tumor, apesar de benigno, muitas vezes com dificuldade de tratamento pela dificuldade de acesso à topografia. A gente tem os ependinomas supratentoriais, a gente tem os meduloblastomas na região de cerebelo, e a gente tem os tumores de tronco cerebral. E aqui são os principais tumores relacionados a cada idade, então a gente tem aqui nos bebês, nas crianças pequenas, mais os tumores supratentoriais, e à medida que vão ficando mais velhos, são mais comuns os tumores de fossa posterior. Continuando então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as massas abdominais, que são aí um diagnóstico nos pacientes, principalmente nos pré-escolares e escolares, e
na verdade, elas geralmente vêm dos pediatras, que fazem os exames físicos e acabam diagnosticando, ou até os familiares que vão com essa queixa aí nos pronto-socorros. Então, as massas abdominais, a gente normalmente tem o diagnóstico dos tumores renais, o tumor de Wilms, o neuroblastoma, os linfomas, principalmente o linfoma de Burkitt, que aparece com grandes massas abdominais, e tumores hepáticos. O exame físico é fundamental, então ele faz parte do diagnóstico desses pacientes, e os pacientes que teriam um alerta, aqueles pacientes com dor abdominal recorrente, pacientes que começam a cursar com hematúria, hipertensão, e a investigação, ela sempre se inicia normalmente com ultrassom, a visualização de massa e o encaminhamento aí para o especialista. Os diagnósticos diferenciais, claro, com causas não neoplásicas, e aí as causas, principalmente do trato urinário, aí são evidentes, mas as causas neoplásicas, elas focam principalmente nessas 3 neoplasias. Acho que todo mundo já estudou que o neuroblastoma ultrapassa a linha média, o tumor de Wilms é aquele paciente que está em ótimo estado clínico. As massas abdominais, quando o paciente tem normalmente o diagnóstico de Wilms, elas geralmente são encontradas pela família, o paciente está muito bem. Pacientes que são irritados, com grandes massas abdominais, pálidos, tem um emagrecimento importante, normalmente a gente vai fazer um diagnóstico de um neuroblastoma e lembrar das obstruções do trato geniturinário e da virilização como o diagnóstico do carcinoma adrenal. Aqui a gente tem alguns exemplos de neuroblastoma com infiltração de pele, paciente com uma proptose, paciente com sinal de Guaxinim, e aí as massas abdominais. É claro que esses pacientes, eles têm uma evidência maior, e a gente está trazendo aí exemplos para que a gente não esqueça, mas pacientes com discreta evidência de um sinal de Guaxinim já apareceram e foram referidos, tinham um acompanhamento pediátrico e chegaram para a gente com um diagnóstico aí vindo da primeira linha de acompanhamento. Os tumores ósseos, então eles acontecem principalmente nos adolescentes, os 2 principais diagnósticos, o osteosarcoma e os tumores de Ewing. E aí, muitas vezes, esse paciente ele tem dor, ou esse paciente ele tem uma fratura patológica. E não é raro os pacientes chegarem com uma descrição, ele estava jogando e quebrou a perna, e isso fez com que aparecesse o tumor. Na verdade, o tumor já estava lá, ele teve uma fratura patológica. Normalmente também vem referidos aí dos ortopedistas e pediatras. Exemplos, então, de tumorações: tíbia, um aumento do volume ósseo, e aqui um aumento do volume da perninha desses pacientes. Tumores de partes moles, então nós estamos falando principalmente dos rabdomiosarcomas e dos sarcomas não rabdomil. A gente vai ter massas ou nódulos progressivos que aparecem muitas vezes na região vaginal, então um sarcoma botrioide, e massas em região cervical e de extremidades, então fibrosarcoma já com uma presença de metástase. Isso vem referido de pediatras gerais. Os tumores oculares, então, um acompanhamento pediátrico, sempre lembrar do retinoblastoma. A Sil falou pra gente da leucocoria, mas outros sintomas oculares que precisam ser avaliados aí pelo oftalmologista: estrabismo, proptose, uma dificuldade visual. É claro que os diagnósticos diferenciais são as doenças primárias pediátricas, mas as neoplasias sempre tem que ficar evidente, e a gente vai ter que ter esse acompanhamento e essa visão. Diagnósticos diferenciais com doenças infecciosas também são importantes. E por isso que o acompanhamento e a visualização dessas alterações são extremamente importantes. Então, aqui a gente tem a leucocoria, então aquela foto que a gente faz das crianças, dos filhos, e aqui pacientes que apresentam um aumento, uma proptose ocular, e que são diagnósticos atuais, e chegaram aí no serviço com algum tempo de acompanhamento e passando de um pediatra para outro. Bem-vindos ao Itaci, o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Nós somos o serviço de oncohematologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Aqui é a porta de entrada ao hospital, o ambulatório. Atendemos crianças de 0 a 19 anos de idade, vindas tanto do Sistema Único de Saúde como da saúde complementar. E atendemos aproximadamente 20 mil crianças por ano. Aqui oferecemos, além dos serviços de oncologia e hematologia pediátrica, quimioterapia ambulatorial, odontologia, psiquiatria, neurologia, nefrologia e vários outros serviços para nossas crianças.
Aqui estamos no setor de internação do hospital. Oferecemos um total de 38 leitos, sendo aqui 19 da oncohematologia pediátrica. Os quartos são individuais e completamente equipados. Internamos aqui crianças com intercorrências oncológicas para quimioterapia e transplante autólogo de medula. Realizamos também transplante halogênico de medula óssea, que conta aqui com 6 leitos, também individuais e completamente equipados para essa terapia. Recebemos crianças de todo o Brasil, com doenças oncológicas e também não oncológicas, como as imunodeficiências. Alguns desses pacientes que se tratam no Itaci, eles vão apresentar alguma intercorrência, seja no início ou durante o seu tratamento, que vão necessitar de cuidados de terapia intensiva. Pensando nesses pacientes, na particularidade das doenças oncohematológicas e das crianças vindas do TMO, que se necessitou de um espaço diferenciado para esses pacientes. Esses pacientes antigamente eram cuidados numa unidade de terapia intensiva geral. Em 2014 inaugurou-se a UTI do Itaci, com 7 leitos, sendo 2 leitos com propção positiva iguais aos leitos do transplante de medula óssea para melhor atendê-los. Ela conta com tecnologia de ponta, médicos especializados em UTI, oncologista própria da UTI, garantindo uma excelência no seu tratamento. E finalmente, o Itaci oferece algo que é muito maior e inigualável para a gente, que é a satisfação e o prazer de participar da vida dessas crianças. Muito gratificante participar do processo de cura delas. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa família. E aqui mostrando alguns dados do nosso serviço, então a gente tem aí um levantamento do número de casos novos de neoplasias que chegam por ano aí no serviço de oncohematologia aqui do Instituto da Criança, o Itaci, e a gente tem mais ou menos um caso novo a cada 2 dias úteis no ano, e numa média de 150 a 170 casos novos com diagnóstico de neoplasia, e na verdade a gente tem um paciente novo a cada 0,82 dias úteis, então pacientes oncológicos e não oncológicos, que a gente recebe da atenção primária, então da rede, a gente recebe via cross, muitos que chegam referidos aí de colegas que ligam para a gente fazer uma avaliação, e o diagnóstico ele vem aí de todo dessa rede aí, da atenção primária para a gente pensar no diagnóstico de neoplasia pediátrica. A incidência, então, ela corrobora o que a gente tem na literatura, então, a grande maioria aí são as leucemias, principalmente as leucemias linfóides. Sequencialmente, a gente vai ter os tumores de sistema nervoso, aí os tumores abdominais, neuroblastoma, Wilms, e a gente tem uma grande quantidade de pacientes com diagnóstico de neuroblastoma, até porque o protocolo brasileiro, ele vem aqui do Dr. Vicente, e a gente tem outros tipos de tumores, a gente não colocou todos aqui, mostrando que as curvas se mantêm nos anos. Aqui em 2020, obviamente, a gente teve um período em que o número de pacientes diminuiu, mas a gente continuou fazendo diagnósticos novos. Muitos pacientes não encontravam acompanhamento nem tratamento em outros serviços e não tinham uma avaliação primária, chegavam para a gente com uma doença um pouco mais avançada. Lembrar um pouco que a atenção à primária e a educação para a gente fazer o diagnóstico precoce é muito importante, ela está presente aqui com a gente, a Sil, que faz a coordenação da Liga de Oncologia Pediátrica. Os alunos, eles participam do nosso dia a dia, eles discutem os casos e eles trazem desde a graduação essa educação para o diagnóstico precoce do câncer infantil. A cura, ela é extremamente importante, ela tem vários níveis que vêm desde a cura da própria doença até a própria inserção social do paciente. Porque a gente, na verdade, vai tratar essa criança com câncer para que ela tenha um tratamento menos tóxico, então o diagnóstico precoce é extremamente importante, que esse paciente ele seja curado, que ele cresça e se desenvolva, e ele não se diferencia do resto da população quando ele estiver inserido no mercado de trabalho, quando ele estiver fazendo sua faculdade. Essa é a nossa família, então, na verdade, aí, assistentes, os nossos filhos, os nossos maridos que se encontram, então essa aglomeração com certeza não vai acontecer esse ano, mas os nossos residentes, preceptores e todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, é um trabalho que é feito por todos nós, todos somos importantes, a gente precisa de todo mundo para que a gente dê andamento com essa família que é o Itaci e com
o diagnóstico precoce desses pacientes. Quero agradecer ao Dr. Vicente pela oportunidade de falar para vocês e deixar aqui nossos contatos. Muito legal. A Alessandra, Silvana, obrigado pela participação. Foi um apanhado de informações muito relevante para o pediatra geral. A gente nunca deve... né? Alguém quer fazer pergunta pelo chat? Alguém quer... Aí eu queria fazer... À vontade. Queria primeiro parabenizar excelentes aulas. O Vicente, acho que realmente designou muito bem vocês. Foi muito bom mesmo. Eu queria elogiar essa associação de, eu acho que todo mundo sabe, mas não custa a gente dizer, de competência com humanização, que caracteriza o Itaci. E queria perguntar, eu fiquei preocupada com os baixos números de diagnóstico em 2020. E até agora, pelo que vocês mostraram, a gente teve 60 casos, né? Eu acho que é menos da metade do que tem dado nos anos anteriores. Professora, então, eu fiquei um pouco preocupada com... Será que... Quer dizer, como tantas outras situações na pandemia, acho que está tudo meio sendo deixado de lado, né? Porque, professora, eu queria ouvir vocês aí sobre esses números desse ano, por favor. A senhora tem razão. Eu acho que existe uma coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Todos os anos a gente fechou o número no ano. E agora a gente está um pouquinho para frente do meio do ano e foram esses 60 casos. Então, existe a questão de que também vai aumentar o número de casos até o final do ano. Mas a gente percebeu, sim, que durante a pandemia houve uma redução muito importante de casos novos. E isso aconteceu no Itaci, isso aconteceu também nos outros serviços de que a gente faz parte na oncohematologia, né? Assim como nas últimas 4 semanas aumentou muito o número de casos novos e com doenças muito avançadas. Então, as fotos que a gente colocou, por exemplo, dos 2 retinoblastomas extraoculares, alguns osteosarcomas que a gente recebeu com doença muito avançada, que de fato não se justificaria em outros momentos. Eu acho que vai entrar nas perdas não quantificáveis da pandemia também, isso é muito evidente para a gente, porque essas crianças perderam o segmento, tanto nos pediatras particulares, um pouco por restrição nossa, um tanto por medo das famílias, né? E mais importante do que isso, os postos de saúde pararam de atender. Então, essas crianças não conseguiam ser referenciadas para a gente, e essa é uma preocupação nossa mesmo, a senhora tem razão. Acho que a gente precisa, todos, né, em geral, não, mas em onco em particular, avisar as pessoas, desculpem, de alguma maneira, acho que a gente precisa disseminar essa informação de que não se pode descuidar das outras doenças, porque elas não dão trégua, né? Mas eu acho que é isso que deixa evidente a importância da puericultura, né? Porque exatamente. A gente vai ver um montão de crianças, de 50 crianças, 49 não vão ter nada, e uma vai ter uma doença grave, seja oncológica, seja outras doenças. Mas exatamente. Nessa uma criança que a gente não avaliou e perde o diagnóstico, é onde a gente muda o prognóstico e o desfecho dessa criança. Exatamente. Muito obrigada. A gente agradece. Sil e Alessandra, vocês comentaram de dor em membros, né, que é um sinal de alarme para doença oncológica em algumas situações. A dor em membros é uma queixa muito comum em consultório de pediatria e em pronto-socorro de pediatria, né? Uma das coisas que povoam o imaginário aí é o tal da dor do crescimento, não só o imaginário do público leigo, né, como da própria equipe de saúde. O que vocês diriam sobre como diferenciar o que é essa dor do crescimento de uma dor que merece uma atenção especial pensando em doença oncológica? Então, a dor do crescimento, né, atualmente a dor recorrente em membros, é uma dor em geral bilateral, que predomina na parte anterior aí da perna,
da tíbia, que pode sim ter despertar noturno, então é a única dor que o despertar noturno não configura um sinal de alerta, mas que ela acaba sendo constante por um tempo. Em geral, essa criança passa o dia inteiro bem, isso não restringe as atividades diárias, e o mais importante dessa dor é que ela habitualmente é simétrica. A dor do quadro oncológico, mesmo antes de aparecer aí o inchaço, a nodulação, que é um pouco mais tardio, ela costuma ser unilateral, localizada, que não acontece só no final do dia, que ela acontece pelo dia inteiro e que restringe as atividades diárias. Mas o que eu costumo falar para os residentes, isso de dor em membros, mas de tantas outras queixas que são inespecíficas, como a gente viu, é que queixas que são muito recorrentes e que chamam a atenção dos pais, é melhor que a gente pense que pode ser alguma coisa até que eu prove o contrário. Então, é um desafio mesmo. Quando a gente pensa em pronto-socorro, acho que a primeira conduta pode ser analgesia, se nada te chama atenção, mas se essa criança vem 2, 3 vezes ao pronto-socorro com a mesma queixa, talvez valha a pena uma investigação. E acho que o mais importante de tudo é não usar corticoide, porque essa é outra situação que é muito comum a criança passar pelo ortopedista, não pelo pediatra. O pediatra que pega uma dor em membros importante acaba colhendo um hemograma, pelo menos quando eu estiver pensando em tumor hematológico, né, e não em tumor ósseo. Mas essa criança, quando passa pelo ortopedista, muitas vezes ganha um corticoide de brinde. Aí isso, de fato, atrapalha muito o diagnóstico. O alerta do corticoide é muito importante mesmo, Sil. Exato. Quem quer perguntar mais alguma coisa, podemos abrir microfone, abrir câmera. A doutora Jane Oba está perguntando sobre tamanho de gânglios, se existe algum critério para avaliar o tamanho dos gânglios e acompanhamento dos gânglios abdominais, e qual método seria mais legal para fazer esse segmento, ultrassom, tomografia ou algum outro método? Então, os gânglios sempre são um grande queixa aí nos consultórios pediátricos. Eu acho que, independente, o tamanho, ele obviamente, gânglios maiores deixam a gente mais preocupada, mas, na verdade, a localização, então, gânglios anteriores com sinais flogísticos e o acompanhamento. Eu acho que o mais importante é acompanhar esses gânglios. Aqueles gânglios que vão desaparecendo, a gente não vai ter tanta preocupação, mas gânglios que persistem, que mudam a característica na palpação, que ficam maiores, a criança que começa a perder peso, isso é extremamente importante de investigação. Obviamente, a gente vai começar com as doenças infecciosas e a gente vai partir para as neoplásicas posteriormente. Mas o acompanhamento e a localização, aquela figura que a Silvana mostrou, dos gânglios anteriores, os gânglios posteriores chamam muito mais a atenção do oncologista. Os supraclaviculares não são um critério, mas também chamam muito mais a nossa atenção. Gânglios abdominais, que são muito característicos das doenças virais, que acompanham aí os pediatras com dores abdominais, as adenites. Obviamente, esses gânglios, eles precisam se resolver, eles até demoram um pouquinho. O ultrassom, ele pode ser um meio de acompanhamento, porém, muitas vezes, o acompanhamento clínico do paciente é o mais importante. Então, olhar e rever esse paciente várias vezes. O que a gente perde um pouco com aquelas recorrências em pronto-socorro, em que você não vai ter a mesma pessoa avaliando aquela criança. Acho que o importante é mostrar para a família que aquilo, naquele momento, não se configura um sinal de alerta tão importante, mas que eu preciso acompanhar. Ela vai ter que seguir com alguém para que a gente tenha essa avaliação sequencial. Perfeito. O Dr. Francisco Frederico, que é pediatra, ele pergunta se existe algum tipo de screening para paciente com história familiar de câncer. Doutor Francisco, obrigada pela pergunta. Era até um tema que a gente queria abordar e a gente acabou não colocando na aula porque ficaria muito extensa. Mas a gente tem algumas, tanto síndromes genéticas quanto síndromes familiares que requerem, sim, um segmento específico. Então, pensando em síndrome genética, em síndrome familiar, que foi a sua pergunta, tem aquelas famílias com alteração do GNTP53, né, que é a síndrome de Li-Fraumeni, que tem histórico de câncer de mama, câncer de intestino em pacientes jovens, tumores ósseos na infância. Esses pacientes precisam de um acompanhamento de perto, existem inclusive protocolos específicos, dizendo a cada quanto tempo precisa de ultrassom, precisa de exame de imagem. O protocolo americano de investigação de Li-Fraumeni fala inclusive de ressonância de corpo inteiro anual,
mas a gente sabe que isso não é possível do ponto de vista prático no nosso meio, então a gente acaba fazendo algumas coisas aí em paralelo, mas existe sim. Assim como os pacientes com síndrome de Down também têm screening específico nos protocolos, com hemograma a cada 6 meses, a cada ano, a depender da idade. Os pacientes que foram muito baixo peso ao nascer têm segmento específico para investigação de hepatoblastoma, as neurofibromatoses também, então existem protocolos específicos para cada uma dessas doenças genéticas e síndromes familiares. Só complementando, acho que pode ser que também seja uma dúvida, um screening aí de encontrar uma parte genética, obviamente poderia ser feito se a gente fizesse um exoma desses pacientes, mas são exames que ainda são bastante caros, então o acompanhamento desses pacientes também, como a Sil falou, é importante, mas a gente também pode fazer esse screening genético em alguns casos. Alguém quer abrir o microfone para falar? É sempre legal ouvir vocês falando. Alguma pergunta que queira? A doutora Jane, da Gastro, está perguntando se os marcadores tumorais CA199 e CEA são válidos para as crianças com colangite esclerosante primária e se uma avaliação é suficiente. Essa pergunta é mais rebuscada. Não, habitualmente a gente não faz de rotina como é feito nos adultos, então a gente vai colher esses marcadores se a gente estiver frente a uma suspeita de doença. Então, o caminho é um pouco contrário dos adultos, né? Os adultos, em geral, colhem o tudograma e aí vão procurar a massa. A gente costuma fazer a avaliação clínica, a gente não, né? O pediatra ou o gastro de segmento faz a avaliação clínica. Na suspeita da presença de massa ou no exame de imagem rotineiro, se aparecer alguma massa, aí sim a gente colhe os marcadores. E junto com esses marcadores, a gente colhe a alfa-fetoproteína e o beta-HCG, pensando em outras doenças mais comuns da infância, até mais do que os carcinomas, que seriam ou os hepatoblastomas ou os tumores de célula germinativa, mesmo nos pacientes com colangite. Muito bem. O Francisco pôs mais uma pergunta, gente. Se existe indicação de coleta preventiva de hemograma em alguma idade, mesmo que a criança não apresente queixas? Então, nesses pacientes que têm alguma doença de base, então os pacientes com síndrome de Down, neurofibromatose, eles têm sim um screening de acompanhamento. Então, o pediatra deve fazer sim um hemograma preventivo, então é um acompanhamento desse hemograma. Pacientes pediátricos gerais não precisam fazer nenhum acompanhamento com hemograma seriado. Assim como em alguns pacientes que têm maior incidência de tumor de Wilms, eles também fazem um acompanhamento com ultrassom abdominal, pelo menos a cada 6 ou uma vez por ano, dependendo da faixa etária. Principalmente nos primeiros anos de vida, então nessa aí até chegar na idade escolar, esses pacientes são mais acompanhados. E esse screening, ele é feito de acordo com o tipo de doença de base. Pediátricos gerais seguem o acompanhamento de puericultura normal. O único hemograma que é feito de rotina pelos guidelines, né, mas é bem individualizado de cada pediatra, são um hemograma entre 1 e 3 anos de idade, mas pensando em ferropenias e não em doenças oncológicas. E eu queria puxar só dessa pergunta do Dr. Francisco, que a gente fala muito de prevenção, né, mas vale a pena só lembrar que muitos de vocês vão ter pacientes do consultório com diagnóstico oncológico, vão tratar e, posteriormente, esses pacientes voltam para o seu pediatra de origem para fazer o segmento posterior. E aí, esses pacientes, sim, têm exames e coletas seriadas, feitos às vezes pelo pediatra geral em contato com o oncologista, às vezes com o oncologista, mas de segmento pós-tratamento, não pré-tratamento. E pensando em tumor de corrente sanguínea, qual é a positividade de alteração de hemograma? Talvez vocês tenham falado na palestra, mas agora não me ocorre. Eu não sei esse número ao certo da literatura, Alberto, mas pensando em leucemia, é 100%. Tá? Assim, te falaria que se a gente pegou algum caso com hemograma normal, na verdade, ele foi normal em algum momento, mas um hemograma normal não faz nem com que a gente colete o mielograma, então a gente não consegue fazer o diagnóstico. É muito raro. Às vezes o que acontece, a gente não tem exatamente uma
uma bicitopenia tão evidente, mas eu tenho uma plaqueta um pouco mais baixa, com um leucócito um pouco mais baixo, um pouco mais alto, que não chama tanta atenção. Então, a atenção para a interpretação do hemograma também é importante. Avaliar a hemoglobina, avaliar os indicadores, avaliar os leucócitos e o diferencial desses leucócitos. Então, não é só bater o olho nos números principais, mas tentar colocar eles dentro de uma normalidade. Claro que se eu tiver muito limítrofe, eu posso acompanhar e repetir esses exames aí em algumas semanas. Então, esse paciente precisa desse acompanhamento. E só lembrar que a gente está no meio, falei isso algumas vezes, mas a gente está no meio de uma aula de quadros oncológicos, então, de repente, tudo parece onco, né? Mas acho que o grande desafio é a gente decidir se faz ou não um mielograma frente a um quadro que parece infeccioso. Porque a gente tem pacientes com bi ou pancitopenias muito importantes frente a um parvovírus, frente a um coxsackie, né? Então, também ter um pouco de cuidado e tranquilidade, de que às vezes a gente pode esperar aí 24, 48 horas para ver a evolução desse paciente antes da coleta do mielograma. Perfeito. Excelente. Alguma outra pergunta, gente? Acho que a gente podia ir encerrando, se ninguém tiver mais perguntas para fazer. Pena que ninguém abriu o microfone para falar com a gente, porque é sempre legal. Muito bem. Então, obrigado novamente, Sil e Alessandra, foi super legal. A reunião está gravada, a gente deve nos próximos dias publicar no nosso canal do YouTube, e para quem não sabe qual é o canal, mais uma vez aqui no chat, sigam a gente lá, tem excelentes palestras gravadas e essa vai ser mais uma delas. Tá? Então, muito obrigado novamente. Professor Vicente, obrigado pela colaboração, e a gente se vê daqui 15 dias, se não me engano. A próxima palestra vai ser muito interessante, uma discussão sobre aleitamento materno na época de pandemia, tá? Em homenagem ao mês do aleitamento, que é o mês de agosto. A gente vai ter a doutora Valdenise, que até está aqui nessa reunião assistindo, discutindo com a gente aspectos da amamentação nessa fase da pandemia. Muito obrigado pela participação de todos e bom dia. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.